Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do RBTech. Eu sou o Ricardo e no vídeo de hoje, que por sinal é a última aula do nosso curso de Foundation para iniciantes, nós vamos desenvolver um pequeno tema, simples, é verdade, mas vamos usar tudo aquilo que a gente viu nas outras 7 aulas aí para desenvolver um layout completo, desde o cabeçalho até o rodapé, para você empregar de forma prática todos os exemplos aleatórios que vimos até agora. Eu vou começar então abrindo aqui o meu arquivo base.html e vou salvar ele com outro nome aqui. Vou chamar ele de layout.html e aqui no lugar onde é que tem esse comentário do body content, a gente vai começar o desenvolvimento. A primeira linha que a gente vai criar para o nosso site, ela vai ser o topo, onde vai ter o nome do nosso site e também o menu de navegação. Essa linha ela precisa ter duas colunas. Cada uma dessas colunas vai dividir a tela meio a meio. Dentro da nossa primeira coluna aqui, então, eu vou ter um H1 e dentro desse H1 eu vou ter também uma tag small. No H1 eu vou escrever aqui meu blog e dentro da tag small aqui eu vou dar só um espacinho para começar e vou escrever feito com Foundation 5. Já na nossa segunda coluna, nós vamos ter o nosso menu de navegação. Eu não vou fazer uma top bar, eu vou fazer um button group aqui para a gente usar como menu de navegação do nosso site. Então, eu vou ter uma UL, essa UL vai ter que ter a classe button group e ela vai ser também alinhada à direita, então ela também precisa ter a classe right. Dentro dessa UL, nós vamos ter LIs, 4 mais precisamente. Dentro de cada LI, eu vou ter um A com a classe button, secondary e tiny, porque vão ser botões pequenos. E dentro de cada um deles aqui, nós vamos ter um texto, que vai ser página 1, 2, 3 e 4. Eu vou deixar os links vazios aqui, já que estamos fazendo só um exemplo, e o topo do nosso site já está criado. Agora eu vou criar aqui abaixo mais uma linha. Nessa linha aqui, nós vamos ter, então, o conteúdo e a sidebar do nosso site. Então, a gente precisa, novamente, duas colunas aqui dentro. Uma delas, então, vai ter, quando for tela média, vai ser de 8 a largura dela. E quando for uma tela grande, vai ser 9. E, além disso, nós precisamos, então, completar com outra aqui. Quando for tela média, vai ser 4 o restante. Quando for tela grande, vai ser 13, então, para completar as 12, e nós vamos ter, assim, o nosso grid completo. Na primeira delas, aqui, nós vamos colocar os posts do nosso blog, digamos assim. Então, para cada post, eu vou criar uma nova linha. Dentro dessa linha, nós vamos ter, novamente, uma coluna com a largura total. Dentro dessa coluna aqui, nós vamos começar com um H2. Dentro desse H2, nós vamos ter, então, o título do nosso post, digamos assim. E daí agora eu vou ter, então, 2 parágrafos. Dentro de cada parágrafo aí eu vou ter 40 palavras. Depois desses 2 parágrafos aqui, eu vou fazer um block quote. E nesse block quote aqui eu vou colocar um texto aleatório um pouquinho menor. E agora eu vou pegar os 2 primeiros parágrafos aqui. Vou copiar eles e vou colar logo aqui abaixo. Então, eu tenho um post já criado. Agora, eu pego toda a minha linha, copio ela e colo mais uma vez logo abaixo. Vou fazer só 2 posts aqui como exemplo. Já aqui na nossa outra coluna, nós vamos ter a nossa barra lateral. Nessa barra lateral aqui, então, eu vou criar primeiro uma side nav. Então, eu vou pegar uma UL com a classe side-nav. Dentro desta UL aqui eu vou ter várias LIs, vou colocar aqui 5 LIs. Dentro de cada LI eu vou ter um A e dentro de cada A eu vou ter um texto. Nesse caso aqui vamos dizer que seria o nosso menu de categorias. Depois, logo abaixo dessa UL aqui, então, eu vou criar um parágrafo com a classe panel. Apesar da gente não ter utilizado essa classe aqui nos exemplos, se não me falha a memória, ela é bem interessante de se usar. Dentro desse panel, então, eu vou criar aqui um strong. Dentro desse strong, eu vou colocar aqui sobre mim. Após o strong, vou colocar um BR. E vou colocar aqui um texto aleatório, como se fosse uma descrição sobre o autor desse blog. Aqui está fechando a nossa linha. Então, aqui abaixo eu tenho que criar o meu rodapé. Para isso, eu vou criar mais uma linha. Dentro dessa linha, novamente, nós vamos ter 2 colunas,
que vão ser divididas meio a meio cada uma de novo. Então, eu vou pegar aqui de cima do nosso topo essas duas colunas aqui, vou copiar e vou trazê-las aqui para dentro da linha do nosso rodapé. Nessa primeira, eu vou substituir esse H1 que tem aqui por um P. E dentro desse P, então, eu vou colocar aqui todos os direitos reservados. Aqui nessa UL, nós vamos só trocar aqui, em vez de button group, eu vou trocar para inline-list. Vou remover também essas classes aqui, não vou utilizar no inline list, não se utiliza essas classes aqui, então preciso remover elas. Salvei agora o meu documento e vamos visualizar como ficou tudo isso no navegador. E aqui você pode ver o resultado então do nosso template. Ficou um tema, obviamente, muito simples, mas também não era de se esperar nada de muito complexo, uma vez que o esforço e o tempo que a gente dedicou para criar esse template aqui foi o mínimo possível. Mas temos um template funcional e a gente utilizou uma parte daquilo que a gente viu durante o curso. Eu indico que você pegue esse layout como base aqui e tente tornar ele um pouquinho mais agradável, talvez adicionando aí uma top bar no lugar dos itens que a gente usou no topo, adicionando alguns botões, algumas barras diferenciadas, outros elementos aqui como H2, 3, 4, 5 e 6, enfim, que você faça aí personalizações e pratique tudo aquilo que a gente viu no decorrer do curso. Lembrando ainda que se você quiser usar plenamente o Foundation ou qualquer outro framework, você precisa obrigatoriamente estudar a documentação oficial. Ninguém vai conseguir entender a fundo um framework só assistindo meia dúzia de vídeos que o Ricardo publica no YouTube. Você precisa ler a documentação oficial, que lá está o segredo de tudo. Foram os criadores do Foundation que fizeram a documentação. Eles sabem o que pode ser feito com esse framework. E isso é explicado na própria documentação. Então, o caminho das pedras é você ler a documentação. Para finalizar o curso, então, fica aí a dica para você. Melhora esse template que a gente fez e estuda a documentação do Foundation. E você vai aprender a criar muita coisa bacana com ele. Eu espero que esse curso tenha sido útil, que você tenha conseguido dar o start aí para começar a usar o Foundation nos seus layouts e, acima de tudo, que você tenha gostado do nosso conteúdo. Para você que ainda não conhecia o nosso trabalho, quiser continuar nos seguindo, acompanhando nossos vídeos, na tela estão aparecendo os endereços para você nos seguir. E se você já acompanha o RBTech, muito obrigado pela sua audiência e eu espero todos vocês no nosso próximo curso. Até mais!